Bem-vindas todas. Essa é minha aula avulsa de novembro. E em novembro a gente vai falar do livro Senhorita Julie, ou Senhorita Júlia de Strindberg, que é um dramaturgo sueco. Tá? Eu estou aqui com a tradução em inglês. O livro já saiu no Brasil em várias traduções. Tem uma pela LPM. Não, pela LPM? Não sei mais. Mas, em suma, em português, às vezes, é Senhorita Júlia ou Senhorita Julie, tá? É uma peça sueca de 1888 desse dramaturgo Strindberg, que é considerado um dos maiores escritores da Suécia. Essa é a segunda peça escandinava que a gente vê nesse curso nos últimos meses. A Evelyn está falando que ela tem edição da Global. É bem interessante que faz alguns meses a gente leu Um Inimigo do Povo, do Ibsen, que é um dramaturgo norueguês, e é uma peça de 1882. E a gente leu essa peça para refletir sobre aquecimento climático, sobre negativismo climático e sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e do Katrina. Então, é bem interessante, porque as aulas avulsas tendem a ser mais sobre literatura contemporânea, e a gente viu duas peças antigas do século XIX, do século retrasado, de um lugar muito distante da gente, que é a Escandinávia, e, incrivelmente, são duas peças tão sensacionais, tão brilhantes, que apesar delas estarem tão removidas da nossa experiência, tanto no tempo quanto no espaço, são do século XIX, da Escandinávia, mais especificamente, são da década de 1880, as duas, da Escandinávia, elas têm muito a dizer sobre a nossa vida aqui hoje. Então vamos começar a falar um pouco de Senhorita Julie. Para começar, tem uma coisa muito importante no título da peça, que eu não sei se as traduções brasileiras falam, que é o seguinte: em português a gente traduz por senhorita, mas o nome original é um título que se refere à filha não casada de um nobre. Então, o pai dela é o conde. É o pai da senhorita Julia, é o conde. Tá? Ela não é condessa, porque condessa é só a esposa do conde, e o conde, nesse caso, é viúvo. Então, a senhorita Julie não é a condessa, mas ela não é só uma senhorita. Esse título senhorita passa uma ideia errada, porque hoje, para nós, na nossa sociedade, senhorita não é um honorífico, não quer dizer nada, não é prestigioso. Senhorita é só uma mulher que não casou. Enquanto que na Suécia dessa época, senhorita era a filha de um nobre, então era alguém importante, era alguém que tinha um título, era alguém nobre, mas que não era casada ainda. Então você tinha, seria demoiselle na França, exatamente. Então ela não é só uma senhorita, ela não é só qualquer uma. Ela é uma nobre. Eu até digo sinhazinha em português, eu acho que sinhazinha traduz um pouco, porque sempre que a gente chama uma mulher de sinhazinha, ou se refere a uma mulher como sinhazinha no contexto do século XIX, fica implícito que ela é rica, né? Você não chama uma moça pobre da cidade de sinhazinha. Uma sinhazinha é sempre uma filha de um grande proprietário de terra, de alguém rico, não sei o quê. Então eu vou te dizer, eu traduziria sinhazinha Julie, só para manter o honorífico, talvez. E uma coisa que é interessante é que todos os personagens se referem a ela por esse título continuamente. Então, tipo assim, existe um elemento ali na peça de enfatizar a distância social. Você tem só outros dois personagens, que é a Cristina, que é a cozinheira, e o Jean, que é o criado, e os dois, quando falam a ela, se referem a ela por esse título, e quando falam dela, mesmo quando ela não está presente, também se referem a ela por esse título. Então, é um título muito importante. E é esse título, que no Brasil se traduziu por senhorita, que marca o fosso social entre a Julie,
que é filha de um conde, e a Cristina, que é uma mera cozinheira, e o Jean, que é um mero criado. Então você já tem esse elemento aí, que é um elemento bem forte e você vê como que é interessante o título, porque no título Senhorita Julie, você já tem os dois marcadores mais importantes da história, que ela é nobre e que ela é mulher. É classe e gênero estão lá marcados já no título. Primeiro, eu quero saber o seguinte: quem leu? Vocês leram? Evelyn, você leu, Evelyn? E quem mais? Sônia leu, Mariana não leu, Evelyn leu. Então, temos Sônia e Evelyn que leram muito bem. Quero saber o seguinte de quem leu. Se nas edições brasileiras, eu devia ter comprado, mas agora eu estou duro, eu não posso mais comprar todas as edições de tudo. Nas edições brasileiras, tem o prefácio que o Strindberg escreveu para a peça ou não? Ou é só a peça? Que esse prefácio é interessantíssimo, eu vou falar bastante dele. É até bom não ler, veja, eu recomendo não ler esse prefácio, mas eu vou falar um pouco dele porque eu acho que ele é interessante para a gente estudar a peça mais a fundo, mas eu certamente não recomendo ler esse prefácio antes. Então, Evelyn, você tem o da Editora Global. E da Editora Global não tem esse prefácio do Strindberg. Maravilha. Eu acho bom que não tenha. E Sônia, você leu qual edição? Li no PDF e não tinha o prefácio. Maravilha. Beleza. Então, vamos falar um pouco da peça, que a peça tem tudo a ver também com o naturalismo, que é um movimento que foi bem forte na França. Ele começa na França com Zola, mais ou menos nessa época. A gente está em 1888, por exemplo. 1888 é o ano aqui no Brasil que sai A Carne. A Carne é um dos romances mais interessantes da literatura brasileira e tem tudo a ver com Senhorita Júlia, tá? E era inspirado no naturalismo que estava sendo inaugurado na França com os irmãos Goncourt e com o Zola. Pera, alguém falou aqui alguma coisa. Beleza. Então vamos lá, gente. Primeiro, eu vou contar rapidamente a história para quem não leu e está aqui assistindo, para vocês se empolgarem para ler. Para começar, leiam essa peça. A peça é muito boa, ela é muito legal. Em qualquer edição, ela tem 60 páginas, é uma coisa curta, vale a pena ler. Dois, se calhar de encontrar o prefácio do Strindberg, leiam o prefácio só depois. Se bem que agora eu vou entregar tudo, mas ok, mas eu vou matizar as coisas. E três, que é o mais importante, assistam essa peça. Essa é uma peça muito boa de assistir, porque ela também exemplifica uma coisa muito legal que eu sempre falo, é que as grandes obras literárias tendem a ser mais inteligentes que seus autores. E eu acho certamente que essa obra é mais inteligente que o Strindberg. Por que que eu quero dizer isso? Porque a peça é sensacional, ela é maravilhosa, ela é ampla, ela tem múltiplas camadas e múltiplas possibilidades. E se você lê o prefácio do Strindberg, você lê qual era a dele. Você vê o que é que o Strindberg estava querendo fazer, qual era a posição política dele. Só que a posição política dele está ultrapassada já há 150 anos. E eu vou te dizer que já era meio ultrapassada naquela época para muita gente. Então, tem o perigo da gente ler esse prefácio do Strindberg e achar que essa versão dele, achar que a compreensão que ele tinha da peça era a compreensão verdadeira. E o que eu quero falar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês, é que basta a gente ler a peça. Veja, se qualquer um hoje, estamos em 2024, se qualquer um hoje ler essa peça sem se preocupar com o prefácio do Strindberg, a gente vai sair com várias versões diferentes do que aconteceu, de como foi. A peça é super rica.
E quando a gente lê a versão do Strindberg, prefácio do Strindberg, a gente fala, era isso que ele estava querendo mostrar, mas isso é tão bobo. É isso que ele estava tentando fazer. É tão bobo. E a peça é tão mais legal que isso. A peça me levou para tantos lugares mais interessantes. E ele estava querendo dizer só isso. Que homem idiota. Mas esse é o ponto que é maravilhoso da literatura. E isso se aplica a muitos e muitos livros, histórias e romances. Muitas vezes o autor senta com uma intenção pequena, mesquinha, boba, preconceituosa. Mas tem algum talento ali, tem alguma coisa, tem alguma fagulha, que ele escreve uma coisa muito maior e muito melhor, e muito mais rica, mais ampla, e muito mais aberta, mais humana do que ele estava planejando escrever. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, e de um modo geral da literatura e da leitura é o seguinte, gente. Autor não é dono de obra. Tá? O autor, vamos considerar, na verdade, sei lá, a gente pode brincar que o autor morreu e que todas as obras são produção da arte abstrata que está no ar. E os autores, as pessoas autoras, são só meio que os médiums que canalizam aquelas obras. E é isso. E o médium a gente precisa só para canalizar, só para transcrever. A partir do momento que aquilo está transcrito, o que o médium achava, o que o médium queria, o que o médium acha daquilo, foda-se. E olha, não vou nem dizer que foda-se, mas vale tanto quanto a gente, né? A nossa opinião aqui sobre o que é Senhorita Julie, sobre o que está acontecendo em Senhorita Julie, é tão mais importante, digamos, é tão importante quanto a opinião do autor. O autor vira só mais um leitor da sua obra. Mas então, eu queria aproveitar o seguinte, gente. Já que a gente está aqui, antes de eu falar do Strindberg e do que o Strindberg queria com essa peça, antes mesmo de eu dar o resumo do enredo, eu queria saber o que é que vocês acharam, já que vocês não leram o prefácio do isso. Sem vocês saberem o que é que o autor estava querendo ou planejando fazer, eu queria muito que a Evelyn e a Sônia ligassem a câmera rapidinho e só contassem para gente o que é que elas acharam do texto. Qual é a história que a peça está contando? O que é que elas acham que é essa peça? Né? O que é essa peça? O que aconteceu nessa peça? Conta pra gente. Quem quer começar? Então, começa a Evelyn. Sônia desligou a câmera. Fala, Evelyn. Então, eu fiquei com raiva dos três personagens. Nenhum dos três. Eu falei, meu Deus, que bando de gente louca, mas enfim. É pra eu contar a história sobre o que ela fala. Pode contar a história. O que é a peça para você? O que é que foi para você a peça? E é isso. Como que você descreveria a peça para outra pessoa? O que é essa peça? Qual é o tema dessa Bom, peça? o tema dessa peça, bom, são três personagens só. É a filha do conde, que está na ausência do conde, a mãe dela já morreu. E ela tá num pós-noivado, ela estava noiva, mas acabou o noivado, e ela tá curtindo uma festa ali. E na casa dela, né, lá no ambiente, ela tem, acho que outros empregados, mas entre eles tem o Jean e a Christine, né? Uma é cozinheira e o outro acho que faz tudo, né? Criado que faz tudo, são do patrão, né, do pai dela, mas na ausência ela tá lá. E ela tá meio numa vibe de curtir a vida, doidada, e ela fica, né, meio que chamando o Jean para dançar, e o Jean fica achando aquilo meio errado, mas ao mesmo tempo quer se aproveitar. E a Cristina, que é a cozinheira, acha a postura dela ruim, que ela não sabe se colocar no lugar dela de patroa, que ela fica lá. E ela se estabelece uma relação muito esquisita entre ela e o Jean, que ao mesmo tempo fica dizendo: não, você não pode, você está despertando o homem em mim, uma coisa ruim, eu vou acabar pegando você. E ela: não, você também, não sei o quê. E no final eles se pegam, só que aí esse fato deles se pegarem muda tudo, porque ele convence ela de uma maneira
uns diálogos muito, muito complicados, de que tipo, tá todo mundo falando mal dela, que ela já está acabada na sociedade, a fama dela está muito ruim e que ela precisa fugir, fugir de lá e ir embora. E ela meio que se convence daquilo e fica numa coisa, não, mas é porque você me ama, e fica uma relação esquisita dos dois. Ela quer fugir com ele parece que não vai fugir com ela. Aí a Cristina entende que os dois tinham ficado juntos, fala, não, vou pedir demissão logo dessa casa, porque os patrões não sabem se colocar no lugar. E aí eles estão nessa dinâmica de o patrão vai chegar, né? O pai vai chegar e ela vai fugir, ela não sabe se foge, se ele vai junto, ela pega todas as coisas dela para ver se vai com ele abrir um hotel em algum lugar para passar golpes nas pessoas. E no final ela chega à conclusão que isso não vai dar certo, ele meio que convence ela, eu não entendo muito bem o final, mas me parece que ela estava meio decidida a se matar, já que não tinha mais saída para e ela tá meio que se encaminhando para isso, para ir se matar quando a peça. Eu li tudo errado, Alex? Veja, o que eu estou falando, o que eu acho interessante dessa peça é que quando a gente lê ela hoje, com a nossa moral de hoje, com os nossos olhos de hoje, ela é uma peça totalmente diferente do que a peça que o Strindberg sentou para escrever. E eu acho interessante essa diferença, porque eu acho que a nossa peça é muito mais legal. Entendeu? Isso, a nossa peça é muito mais legal. Mas sim, Sônia, o que é que você achou? Você achou alguma coisa diferente? Quer acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa? Não, assim, o que me passou foi o seguinte, tá? Ali, é o seguinte, ela era uma mulher, né? E na hora que, e no momento que ela dá vazão à sexualidade, ela era a senhorita Júlia, filha do conde, tudo isso que foi Uhum. falado, né? Agora, no momento que ela está eufórica, tomou vinho, e ela libera a sexualidade, né? Ela sem tesão pelo Jean, e ela transa, vai para o quarto com ele, e dá vazão, transa. O que que acontece? Ela se torna vulnerável, desprotegida. Porque, pelo que eu entendi da peça, né, a mulher ela não tem valor, ela vale de acordo com a posição social que ela ocupa. Uhum. Então, na hora que ela, tá, se solta, deixa de ser a filha do conde, deixa de ser a senhorita Júlia, e ela vira a parceira sexual do Jean, né? Ela torna-se presa, ela torna-se alvo dele. Então, foi isso que eu entendi. Muito E, bom. e por que que eu escrevi que eu sou mais alienita da carne? A alienita deu ali uma volta que a Júlia não deu. Mas explica para as pessoas o que é a carne, Sônia. Ah, tá, perdão, tá? A Carne é um romance do mesmo período da Senhorita Júlia, Mesmo ano. mesmo ano, também naturalista. E, Brasileiro. e quem que é a Lenita? A Lenita ela é filha de um fazendeiro, é uma moça rica, e teve uma educação muito investida em cultura. O fazendeiro ele educou ela de uma maneira, ciências, né? Também, a senhorita Júlia também. E assim Também. como a senhorita Júlia, as duas são filhas únicas. Isso é interessante. As duas são filhas de homens muito ricos, que ocupam posição de destaque na sociedade, filhas únicas, né? E a Lenita da Carne teve uma educação esmerada e assim a Rita Júlia uma educação masculina, Isso. né? Então as duas tiveram uma educação que cravou uma diferença, né? E o que que acontece? A Lenita vai para a fazenda do pai e o pai recebe um convidado, esqueci o nome do personagem, recebe o filho de um amigo dele, um convidado, e também a Lenita também dá vazão à sexualidade dela, né? Ela começa a ter relações sexuais com esse rapaz.
né? Ele é um cientista, ele gosta muito de ciência, e ele viveu na Europa, então toda aquela curiosidade intelectual da Lenita, ele tá à altura, e eles conversam sobre tudo, e ela vai para o quarto dele, ela dá toda a vazão à sexualidade dela. Uhum. E o que que acontece? Ela descobre, e durante o namoro, toda aquela conversa, você é a mulher da minha vida, e você é especial, nunca aconteceu, eu nunca fiz isso com ninguém, você é a primeira. E ela descobre que era mentira, né? Um dia ela vai ao quarto dele de noite e ela descobre que ele já teve várias namoradas, já muitas mulheres, e ela se revolta, ela se sente enganada. Uhum. E aí, o que que ela faz? Ela dá uma volta na história, porque o que que ela faz? Ela vai embora. Aham. Ela pega as coisas dela, imediatamente ela vai embora, ela deixa um bilhete. Se eu tiver enganado, você me corrija, Alex. Ela deixa Eu um não bilhete, lembro o final, eu só lembro o começo. ela vai embora e ela deixa uma carta dizendo que estava grávida de um filho dele, né? E ele fica louco. Ele fala assim: é meu filho, e se não me engano, ela fala que vai tirar o filho. Ela vai embora que ela não quer nada com ele, que ela está gerando um filho dele, mas que ela foi para a corte e ela vai tirar esse filho. E ele fica desesperado, né? Parece que ele vai para a corte atrás dela, e o que que ele descobre? Ela tá casada com um político importantíssimo da corte, Uhum. muito mais rico do que ele. E esse político, né, um homem de destaque, muito mais, registra a criança, e o menino chama esse marido da mãe de pai, e a Lenita acaba numa situação privilegiadíssima, esposa desse político, uma influente na corte, o menino com um pai que adora ele, e o merdinha lá se mata. Ah, sempre tem o se matar. O merdinha lá volta para a fazenda, se recolhe a insignificância dele e se mata. Ele não aguenta ver, tá? Ele não suporta ver que a Lenita não precisou dele para nada. Muito bom. Eu acho que a Júlia não, a Júlia foi mais. Não subverteu como a Lenita. Muito bom. Eu acho interessante, eu lembrei agora, né, disso que a carne é da mesma época, eu devia ter pensado no Sônia, porque tem tudo a ver. E eu acho interessante, Sônia, que você não falou a coisa que mais me chamou a atenção na carne, porque no meu doutorado eu estava estudando escravidão no romance brasileiro do 19. E o que desperta a sexualidade da Lenita é ver uma festa dos escravizados, Ah, sim. que é muito interessante. Tem os escravizados, eles têm um mundo à parte deles na senzala. Ela um dia escapa para ver a festa e ela vê pela fresta aqueles corpos negros, suados, dançando, se retorcendo, tocando tambor. E é isso. Aquelas, nessa época, as danças brancas eram a coisa mais chata, mais dura do mundo. E ela vê aqueles corpos negros, seminus, dançando, vai subindo um calor e ela decide que ela quer. Ela sente aquele tesão, ela quer dar, ela quer o sexo, ela quer a vida. Então, são os negros escravizados que despertam a Lenita. Então, é bem interessante porque a Lenita é o autor. Como é que é meu autor? É Ribeiro, alguma coisa? Júlio Ribeiro. Como? Júlio Ribeiro. Não é Túlio, não, cara. Júlio. Não é não, Sônia. Não é o Júlio Ribeiro, não. Júlio, isso, É Júlio. Júlio. Achei que você falava Túlio. É o Júlio Ribeiro, isso. O Júlio Ribeiro mostra onde que surge esse tesão da Lenita. Enquanto que o Strindberg não mostra isso da Julie. Mas uma outra coisa interessante para a gente ver, se a gente está falando
de comparar, é que é isso, não é à toa que essas duas peças escandinavas dizem tanto para a nossa vida hoje, porque nessa época a Escandinávia não era o que a gente entende da Escandinávia hoje, que é esse lugar igualitário, rico e social-democrata. Eram países na periferia da Europa que não eram nem um pouco ricos, eram tão pobres quanto Portugal, outro país na periferia da Europa, com a diferença que Portugal tinha tido uma era de ouro quando foi rico e dominou Brasil, Índia, China. A Escandinávia nunca tinha tido era de ouro nenhuma, eram só países pobres na periferia da Europa, onde mal dava comida fresca. E por isso tinham uma desigualdade fortíssima, como a gente tem hoje. Então, é uma história de desigualdade social, como hoje nós temos aqui, e como hoje eles não têm mais, ou não têm mais tanto. É, o que é que eu ia te falar? Bom, muito obrigado para a Sônia. Muito obrigado por ter lembrado do A Carne. Aliás, eu recomendo A Carne, é um livro muito interessante. Mas A Carne tem os problemas do naturalismo. Mas, em suma, eu vou falar do naturalismo. Antes, eu só dar o. Eu acho que, na verdade, o resumo da Evelyn foi ótimo, tá? Só acrescentar algumas coisas. A, a peça começa no Midsummer Night, que é a noite do meio do verão, que é o equivalente das nossas festas juninas, na verdade, né? É interessante porque na Europa inteira você tinha festividades no final de maio e meio de junho, final de junho, que eram as festas onde você celebrava o começo do verão. E eram festas muito importantes. Eram festas que você tinha as comidinhas típicas, eram festas que vocês tinham a fogueira, era festa que você pulava a fogueira, era festa que você tinha a simpatia. Essas festas já eram antigas quando surge o cristianismo, tá? Já eram antigas. E aí, o que o cristianismo faz é cooptar essas celebrações pagãs, isso. Eram celebrações pagãs porque eram festas que celebravam a fertilidade e o sol. Estavam muito ligadas com as bruxas, com os wiccas, com os rituais, com os rituais pagãos, com os rituais pagãos de fertilidade no começo da época fértil do ano, que era o verão. E aí chega a Igreja Católica e eles inventam os aniversários dos santos mais famosos nessa data, são Santo Antônio, São João, de modo que é isso. É a mesma coisa que eles fizeram no Natal, né? O Natal é no dia 25 de dezembro, para ficar perto do solstício de inverno, que eram as festas da Saturnália. E, e o que para nós virou festa junina no mundo ibérico, mas, por exemplo, na Escandinávia era essas festas da noite de Midsummer Night, do meio do verão, eram essas celebrações pagãs que foram cooptadas pela Igreja Católica para que as pessoas pudessem continuar fazendo as mesmas coisas que elas queriam fazer e gostavam de fazer, que é pular fogueira, comer comidinha, celebrar festividades, mas dentro de um contexto cristão, celebrando um santo cristão. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de Senhorita Júlia é que se passa numa festa junina. A gente não está num final de festa qualquer. A gente está no final de festa junina. Primeira coisa. Segunda coisa, é lembrar não, é saber que na Escandinávia, eu também não sabia, soube pesquisando para essa aula, você tinha uma tradição, e tem até hoje na Suécia, de que nessa noite de celebração, você tem uma certa inversão
de gênero. Então, é uma noite na qual uma mulher pode chamar um homem para dançar, que normalmente, naquela época, era proibido. Então, é muito interessante, porque quando começa a peça, a primeira frase da peça é que a senhorita Júlia está dançando todo mundo e ela está doida. Mas é interessante porque é um contínuo. O que acontece? Se fosse em qualquer noite, em qualquer festa, a senhorita Julie chamar o outro, porque ela estava dançando com outro cara, ela chama o outro cara para dançar. E eu não sei como é que é o nome na tradução de vocês. Na minha, ele era o guarda da caça, não sei o quê. Mas não interessa. O que importa é que a senhorita Julie chama um outro criado para dançar e dança com ele. Em qualquer noite, isso seria um escândalo. Nessa noite, isto era explicitamente permitido. Então, ela não estava tão doida assim, porque ela estava fazendo uma coisa permitida. Ou melhor, ela começa fazendo uma coisa permitida. Por isso não chama tanta atenção. Mas aí, na medida que a noite vai passando, ela vai ficando mais bêbada, mais livre e começa a fazer mais e mais coisas que vão ficando cada vez mais inaceitáveis. Entre elas, perseguir o Jean sexualmente. Tá? Então, é isso. A gente está na festa junina, no final de festa. Uma outra coisa importante de entender é o que muda um pouco. Porque, na verdade, o que eu vou dizer aqui para vocês é explicar como que a peça foi escrita. Mas eu quero dizer, de novo, enfatizar, que o jeito como o Strindberg pensava a sua peça não é o jeito correto, é o jeito dele. Mas isso, uma outra coisa. Nas instruções da peça, fala especificamente que a senhorita Julie tinha 25 anos e que ela tinha acabado o noivado. Na época, isso queria dizer que ela estava encalhada. Tem até um estudioso que fala o seguinte: se alguém quisesse encenar esta peça hoje para passar a mesma ideia, aí teria que ser dito que a senhorita Julie era uma virgem de 40 anos que nunca tinha casado e que tinha acabado de perder o seu primeiro noivado. Então, a ideia é que era uma mulher desesperada, que era uma mulher que tinha ficado para a titia. Então, isso também é uma coisa interessante da peça original, né? A ideia que era visto era uma filha de um nobre, ela é senhorita, então ela em teoria, provavelmente era virgem, já estava noivando velha, com 25 anos, e quando o noivo cancela o noivado, ela entra em desespero, ela entra em parafuso, porque ela vai ficar para a titia. E tem todo o aspecto também da continuidade da família. O pai já é mais velho, a senhorita Julie é a única filha dele. Se ela não casar e se não deixar descendência, a linhagem do conde vai acabar. Então, tipo assim, existe um subtexto, eu acho que a gente perde hoje, de que na peça original ela estava meio. É isso. Pra gente, 25 anos e não casada, é ok, e ela é jovem e tá tudo certo. É uma jovem de 25 anos dando em cima do criado. Ok. Parece muito mais aceitável. O que a gente tem que recuperar para entender o que a peça foi é isso que a senhorita Julie ela era uma nobre alta, ela não era só uma senhorita, ela era filha do conde. Dois, ela era relativamente velha. Três, ela tinha acabado de terminar o noivado. Quatro, ela estava provavelmente desesperada de ver que a sua vida era vazia, que ela não tinha casado, que ela estava encalhada, que a linhagem da família dela ia terminar porque ela não conseguia casar. E também que para esta sociedade, uma mulher nobre transar com um criado era uma quebra muito maior e muito mais escandalosa do que seria para a gente hoje. Veja, hoje seria escandaloso, tá? Uma família na Vieira Soto ou dos Jardins, sabe, uma família do industrial rico e poderoso brasileiro, em que a filha
transa com um motorista negro, seria escandaloso, tá? Seria escandaloso. Mas não seria tão escandaloso quanto era naquela época. Naquela época era muito mais escandaloso, o que, aliás, ajuda a explicar por que que a senhorita Júlia, no final da peça, decide se matar. Então é isso. Então, isso são algumas coisas para gente recuperar o grau de estranheza dessa peça. Então, é isso. É a noite de São João, em festa junina. Tá todo mundo bêbado, brincando. A senhorita Julie já faz uso da permissão de inversão para tirar um criado para dançar. Só que ela continua bebendo e continua tirando pessoas para dançar. E começa a peça na primeira linha, a gente ouvindo que ela está doida. Então a gente vê a Cristina, que é cozinheira, e o Jean. O Jean não é bem um faz-tudo, Evelyn, também, é isso. O Jean, essa é uma coisa bem interessante também. A peça toma bastante cuidado de mostrar que o Jean é um empregado elitizado. Então, ele não é um faxineiro, ele não varre o chão, ele não limpa o cocô do cavalo, ele não é um criado do lado de fora que faz coisas brutas, que faz coisas de criado baixo. Pelo contrário, ele foi para a Suíça, ele é um valete, ele é viajado, ele já viajou para a Europa, ele tem cultura, ele já fez um estágio de sommelier na Suíça. Então é isso, ele não é só um criado, ele é o mais alto dos criados, digamos assim. Ele não é o chefe, não fala que ele é o chefe dos criados. E nesse tipo de casa grande, você tem o chefe dos criados. Aliás, esse é o significado de mordomo, tá? A gente está acostumado a pensar que mordomo é só aquele cara que traz o negócio na bandeja. Isso não é um mordomo, isso é um copeiro. O mordomo, na verdade, era um cargo administrativo. Só tinha mordomo quem tinha propriedades muito grandes. O mordomo era quem efetivamente administrava a propriedade. O mordomo era o chefe dos empregados. O mordomo ele fazia as compras de comida. O mordomo ele pagava o imposto. O mordomo ele fazia a contabilidade. O mordomo gerenciava todo empregado, demitia, contratava. Então é isso. O mordomo era uma coisa bem alta. A gente não vê quem é o mordomo dessa propriedade. Ele não aparece, não é mencionado, mas existe. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o Jean, ele era um criado elitizado, era um valete, como a Sônia falou. Não era um copeiro só, era um valete. Ele tinha cursos, tinha estudo, tinha experiência, experiências sofisticadas de viagem, de estágio no exterior. Ele não era o chefe dos criados, mas era um criado alto. Então, ele não era um faz-tudo, ele não era alguém que você iria chamar para limpar o cocô do cachorro, por exemplo. Então, ok. E isso é bem interessante, porque era isso que o Strindberg estava querendo mostrar. Parte do que ele queria mostrar era essa mudança social. Ele queria mostrar um criado que nasceu do lugar mais humilde possível, mas que está subindo na vida, que tem ambição, que tem iniciativa, que é forte, que é fodão, que é inteligente, que é safo, que tem estudo, tem experiência e está subindo na vida. Ao outro lado, ele quer mostrar a senhorita Julie que, para ele, para as ideias do Strindberg, ele chama de meia-mulher. Ele chama de mulher decadente. Porque é uma mulher o quê? É uma mulher que rejeitou o seu papel de mulher, que é ser submissa, casar, ter filhos. Porque ela foi criada de maneira equivocada pelo pai, e aí tá o negócio que a Sônia lembra, né? Que ela é criada como menina, ela é criada com liberdade, ela é criada com cultura. Porque ela foi criada errado, ela não aprendeu, e sem mãe, a mãe morreu, o pai dela criou ela errado, e ninguém ensinou para ela o que era ser mulher, qual era o lugar da mulher na sociedade. E aí, por isso, ela cresceu com essas ideias todas equivocadas, achando, coitada, que ela tem direito de exercer a sua sexualidade livremente. Olha só que doido. Então, na cabeça do Strindberg, o Strindberg faz essa peça para mostrar essa movimentação social. Como que
Se você é um criado, mas você é um criado inteligente, safo, articulado, você pode subir na vida. E se você é uma nobre, mas é uma nobre que não sabe se comportar, que não sabe agir, que foi literalmente mal criada, foi criada errado, você vai cair, você vai se autodestruir, porque você não tem noção de quem você é. Você é uma mulher que não sabe o que é ser mulher. Você é uma mulher que não sabe se comportar. E ao mesmo tempo, ele não libera o de ninguém, porque ele também mostra que o Jean tem um instinto escravo, digamos assim, um instinto de obediência, que é uma coisa muito legal das botas. Tem um símbolo. A peça é bem realista, é ultra realista, ela é naturalista, mas ela trabalha com alguns símbolos interessantes, e o mais interessante são as botas. O Conde tem botas. E começa a peça com o Jean mostrando as botas. E ele coloca as botas em lugar bem visível. Então, no tempo todo que a ação da peça está rolando, a gente está vendo ali no canto as botas grandes, bonitas, botas de homem rico do barão, do conde. Do conde. E essas botas simbolizam o poder dele, simbolizam a autoridade dele. Então, tanto que, se uma montagem for boa, sempre que o Jean fraqueja. É isso, o Jean tá lá todo safo, malandro. Cara, eu vi uma peça que o Jean é muito malandro carioca, é maravilhosa. Eu vi essa peça na Lapa e o Jean tava no seu elemento, malandro carioca da Lapa. Então o Jean é malandro, fala, vai lá, mas aí de repente ele olha para as botas e é como se ele lembrasse que ele, na verdade, não é nada, ele não é ninguém, ele é um criado, ele tem que obedecer. Porque essa é a filosofia do Strindberg e do naturalismo. Mas isso, mano, deixa eu acabar de fazer o resumo da peça e aí depois eu vou falar do naturalismo. Então é isso. Então, é, a Julie tá bêbada, começa a chamar todo mundo para dançar, inclusive o Jean. O Jean, a princípio, não quer, fala que não, sei lá, não sei, não é apropriado, de fato, não é mesmo. Até que eles acabam indo para o quarto e eles transam. Veja, nunca é dito que eles transam, porque mesmo sem dizer que eles transaram, a peça foi proibida por linguagem indecente. Mas fica fortemente sugerido que eles transaram no quarto. Porque quando eles voltam, nada mais é igual. Então é isso que é interessante. O ato, o sexo, muda tudo para eles dois. Uma das coisas que muda é a seguinte, que é bem fascinante. A, a senhorita Julie, eu não sei se vocês lembram de quem leu, ela fala do que ela fez como se fosse bestialismo. Ela considera que ela transou com um animal. Ela fala, o que foi que eu fiz? Eu enlouqueci. Olha o quanto eu me rebaixei. Então, na cabeça da senhorita Julie, ela fez as coisas mais baixas possíveis. Ela transou com um animal, com alguém sub-humano. Enquanto para o Jean, ele já está calculando o que ele vai fazer, para onde que ele vai. Olha só, ele pegou uma futura condessa, uma nobre, o que ele vai fazer, para onde que ele vai. Mas, de qualquer modo, os dois têm essa consciência de que algo ali mudou. E eles começam a planejar o que fazer. Só que a verdade é que não tem o que fazer. Eles quebraram regras muito profundas ali daquela sociedade. Aquela relação não tem como continuar ali naquela casa. Não vai ter como ficar em segredo. Todo mundo viu eles flertando no final da festa. Então, eles decidem fugir, começam a fazer uns planos doidos. O Jean que abriu um hotel, não sei onde, porque ele tem treino de valete, ele vai conseguir gerenciar um hotel. Só que ele não tem dinheiro, porque é isso, no momento que eles fugirem, né, ele não tem como levar dinheiro. O Conde vai cortar tudo. A Julie não tem nada sem o pai. Né? Sem o pai bancando, a Julie não é rica. Ela é só uma mulher qualquer.
Então, isso, eles começam a fazer planos, mas eles logo percebem que os planos não têm nenhuma condição prática de se realizar. E, e aí, a Julia até rouba dinheiro do pai para bancar a viagem, para bancar pelo menos as primeiras despesas da viagem. Só que a verdade é que uma vez que você banque as primeiras despesas da viagem e chegue em algum lugar, qualquer lugar, ambos não vão ter dinheiro, capital para montar um hotel. Vão ter que trabalhar um trabalho braçal. A Julie vai ter que virar uma empregada. A Julie vai ter que virar a Christine, que é a cozinheira, que ela despreza até por ser muito carola. Que essa é uma coisa, é uma peça também bastante anticristã, né? A única cristã é a Christine, que é mostrada com bastante ridículo, né? Mas então, e aí eles começam a ficar desesperados, sem saber o que fazer. E aí chega o Conde. O Conde volta, o Conde tinha viajado, ele volta, e ele tem um sino. Então, na verdade, o Conde tem três símbolos na peça. Tem as botas, tem um sino que ele toca do quarto dele para dizer que ele chegou e para chamar o Jean, que é o valete, para ir servi-lo. E tem uma coisa maravilhosa, que era uma inovação naquela época, que era o interfone, que é sensacional. Então, tipo assim, é uma coisa mega ultra tecnológica. Era o interfone do cano, era um cano enorme. Mas é isso, mas tinha um interfone, tinha uma maneira do Jean, lá da cozinha, que é longe pra caramba, falar com o Conde lá no quarto dele. Então, o Conde chega, ele toca o sininho dele, o Jean escuta, os dois escutam, e sentem que o jogo acabou, que ele não tem o que fazer, que acabou o tempo, que o pai vai chegar, o pai vai ver que o dinheiro foi roubado, vai perguntar o que foi que houve, todo mundo vai saber que eles transaram, fudeu a vida de todo mundo. Aí os dois olham para as botas do Conde, que estão lá simbolizando o poder dele. O Jean vai falar com ele no interfone, ele quer o café dele em meia hora, e eles percebem que o tempo deles acabou. Eles até poderiam ter fugido, mas agora nem isso. E game over. E nessa época também, você estava começando a ter uma certa voga da hipnose como método científico, hipnose como método de cura, hipnose e sugestão hipnótica como uma maneira de você convencer as pessoas a se curarem, a mudarem, a fazerem outras coisas. Então é isso que acontece meio que no final, que a Evelyn disse que não entendeu, porque é isso, o Strindberg usa ali todo um vocabulário da hipnose para mostrar que o Jean, por mais fraco que ele fosse, e ele também é fraco, e ele também fraqueja quando o Conde chega, ele também fraqueja quando vê as botas do Conde, mas a senhorita Jolie está tão mais fraca e ela é tão mais vulnerável, e ela é vulnerável também porque ela é uma meia mulher. Ela é uma meia, como falei, a ideia do Strindberg era que uma mulher autônoma, uma mulher com liberdade, uma mulher que não aceitasse, né, o papel tradicional da mulher, era uma meia mulher e ela estava numa situação muito vulnerável. Porque é isso, ela não era homem, nunca seria um homem, mas também não era uma mulher, não tinha as proteções que se davam às mulheres, ela não era nada, como falou a Sônia, né? Ela estava, ela está totalmente desprotegida. E a senhorita Julie, cara, fudeu, acabou a minha vida, agora mesmo que se eu já achava que eu não ia casar com ninguém nunca, agora mesmo que eu não vou casar com ninguém nunca mais, é o fim de tudo. E aí ela começa a entrar numa loucura que ela vai se matar. Veja, o suicídio já era um tema da família. A mãe tinha se matado, o pai tinha tentado suicídio quando a mãe morreu, e ela já tinha pensado nisso. Então ela decide se matar e acaba a peça com ela saindo resolutamente para se matar. Essa é interessante, essa palavra, porque no final fala isso. A Miss Julie sai resolutamente com uma navalha na mão para se matar. Esse é, esse é o enredo resumido. Queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre a peça, sobre como acontecem as coisas na peça, ou se alguém tem algum comentário nesse momento.
Quem leu, Sônia e Evelyn, ou quem não leu e quiser. Olha, quem não leu pode falar qualquer coisa. O objetivo aqui também é fazer vocês lerem, empolgar vocês para lerem, ou melhor ainda, assistirem. Assistam essa peça, ou assistam os filmes baseados na peça. Tem vários filmes baseados nessa peça. Tem um com Colin Farrell, tem outro com a Saffron Burrows, tem vários filmes legais. Mas veja, alguém tem alguma coisa para falar ou para perguntar nesse momento? Fala, Evelyn. O que me chamou a atenção mesmo, conforme você foi falando, é isso, assim, no momento em que eles transaram, parece que a coisa mudou muito mais do que seria esperado. Eles nunca cogitaram um momento assim de a gente fez merda, né? Não, vamos fingir que não aconteceu nada. Não, isso não é a possibilidade. Ela que estava uma mulher, ela estava seduzindo, não sei o quê. De repente ela perde toda a gestão sobre os seus próprios atos, começa a entrar em looping assim de mas o que que eu fiz? Eu fiz você é um idiota, mas pelo menos disse que me ama. Não, mas por que que você quer que eu te ame? Não, mas realmente não tem porquê. Não, então ela entra em parafuso, ela desmonta como ser humano ali e nunca mais se recompõe, né? Começa a falar umas besteiras assim, se importar com umas coisas que não faz sentido. E ele trata ela como um lixo, assim, a maneira que ele se Veja dirige a bem, ela ela. era maior e mais alta que ele. Mas no momento que ela transa com ele, ela se degrada aos olhos dela e aos olhos dele. Ela Os acha que é uma olhos pessoa dele bicho, e ela está sentindo nojo de si mesma, e ele também percebe que ela, ao fazer isso, perdeu a vantagem da classe. Então, o que que sobra? A vantagem dele de homem, de macho. Uhum. Até a capa, não sei se você viu a capa como é que é da Globo, do Globo, né, da editora. Tá tudo Ela errado. é muito maior que ele. Você Sim. já viu o tamanho dela em relação a ele? Aí eu falei, nossa, mas é uma mulher gigante. Aí tem a Cristina ali atrás, pequenininha, que é cozinheira. Essa capa passa uma ideia muito errada do livro, não acredito. Tem uma candura assim na cara dela que não acontece em momento nenhum no Sim, livro. mas é isso, Muito né? bom. A parte que você falou da hipnose. Você tem essas, digamos, esses privilégios que entram em embate. Mas fala, você fala Sim. alguma coisa, desculpa. Não, que você falou da hipnose, que aí fez sentido, porque eu falei, mas por que que ela começou a não? Eu vou então pegar a navalha e me matar. Eu não tinha entendido que era hipnose isso, né? E ela estava se dirigindo para isso mesmo. Muito bom, obrigada pelas explicações. Fala, Sônia. Pois é, vou continuar uma comparação da senhorita Júlia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu vou fazer mais uma comparação da senhorita Júlia com a carne, tá? Uhum. É, a Lenita, ao meu ver, tá, as duas peças são defensoras do status quo, Aham. tá? As duas. Qual é a diferença? Enquanto a Júlia, quando abriu mão da posição social dela e ficou desamparada, desprotegida, porque ela, como mulher, como indivíduo, não valia nada, Isso. né? Ela valia, o valor dela estava em ser a filha do conde, Uhum. e quando ela faz sexo com um valete, ela não é mais filha de ninguém, Exato. né? Ela é do Valete agora. Ela é do valete, Se que é um cara, ele quiser. se ele quer um cara escroto, que é um cara escroto, tá? É tóxico. Bom, enquanto a Júlia, a saída dela foi a morte, Uhum. né? Foi a aniquilação. A Lenita não. A Lenita, ela recorre aos recursos de classe que ela possuía. Exatamente. Então, o que que ela fez? Ela disse assim, porra, eu sou filha do fulano, eu sou uma sinhazinha, e esse babaca aí me enganou, né? Esse babaca aí, apesar de eu queria fazer sexo, eu tinha curiosidade, porém, houve aí uma negociação em que ele me enganou. Uhum. Mas eu sou a Lenita.
Eu sou a Lenice, eu sou a filha do fulano. Aquele político lá na corte, que é mais rico que meu pai, já me pediu em casamento. E eu não aceitei. Eu não aceitei que a minha situação era outra. Agora, é por aí que eu vou. Aí ela escreve para o pretendente dela, o cara aceita, todo claro, ela vai para a corte, se casa com um homem poderoso, rico, né? Então ela reassume essa posição que serve como um escudo de defesa. Mas é interessante, Sônia, porque o Strindberg explicitamente nega isso para Julie. Sim, A Julie terminou o noivado, ela está sem homem, o homem dela foi embora e ela é muito mais velha. Acontece algo parecido no Onegin também. Não, no Onegin os dois são nobres, Evelyn. Os dois são nobres. É só que a mulher dá um fora nele. Não, a mulher dá em cima dele, ele não quer. E aí depois, quando ele quer, ela fala, ah, amigo, não quero mais, já acabou. Mas os dois são nobres. A coisa, no Onegin, a coisa tá no mesmo nível. Para quem não sabe, eu estou falando de Eugênio Onegin, um romance inverso do Pushkin, que é considerado obra fundadora da literatura russa. Todos os grandes russos que a gente ama, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, Gogol, todos achavam que o Pushkin era o maior escritor de todos os tempos. E por isso, na grande conversa fundadora, um dos meus cursos, a última aula, a gente termina a aula lendo o Eugênio Onegin do Pushkin. Recomendo esse curso, é muito legal, vejam lá. Mais alguma coisa, Sônia? Diga. é só para encerrar minha fala, tá? Até vou desligar a câmera. Me parece que a carne reflete mais uma flexibilidade que a Sim. sociedade brasileira do século XIX tinha, que a europeia, né? Que era uma sociedade estratificada, de estamentária, era mais rígida. Então também acho que pega por aí também. Pode Porque nós ser. temos uma sociedade de ordens tão clara como a Europa, né? Mas eu não sei, Sônia, eu acho que acaba dando na mesma, a diferença é pequena, porque você vê, por exemplo, o Strindberg, ele era filho de uma faxineira. Então ele vinha de baixo, ele era do nível mais baixo possível, e ele termina a vida o maior escritor da Suécia. Então, parte do que ele está querendo mostrar nessa peça é justamente falar de mobilidade social. Ele quer mostrar como que o Jean, na verdade, o que acontece? Então, vamos falar de naturalismo. As duas peças são naturalistas. E o que é esse movimento naturalista? O movimento naturalista, ele é muito estranho, porque do nosso ponto de vista hoje, ele às vezes parece um pouco de esquerda, quando ele enfatiza a mobilidade social, ele enfatiza como que os ricos são, são, são degenerados mesmo, né? O que ele fala é isso. Esses caras ricos são ricos porque teve algum momento em que eles foram nobres, em que eles foram creme de la creme da sociedade. Mas agora eles são uma classe degenerada, eles não valem nada, eles não trabalham, não produzem, eles têm que ser varridos do mapa. Então, quando os naturalistas falam contra os ricos, eles parecem um pouco meio que de esquerda. E nesse ponto, o Strindberg ele era um cara que veio de baixo, que subiu. E o que ele está mostrando nessa peça, entre outras coisas, é que o Jean é que vai herdar o mundo. O Jean e a classe do Jean é que é a classe de pessoas vivas, ativas, que têm sangue correndo, que são inteligentes. O futuro é deles, que é também a classe do Strindberg. Enquanto que os nobres estão cada vez mais degenerados, eles nem têm filhos, olha. O fato da Julie ser filha única não é por acaso. É uma galera que tem cada vez menos filho, que está cada vez mais fraco, que tem cada vez menos vitalidade e que estão de saída da história desde a Revolução Francesa.
Então, é isso também o que ele quer mostrar. E quando ele mostra isso, parece um pouco que o naturalismo é de esquerda. Só que o naturalismo também era profundamente reacionário, xenófobo, misógino, racista, né? Porque parte também do que eles diziam era isso. Essa peça dos Strindberg não é a única desse modo. Você tem várias narrativas do século XIX, inclusive a Carne, que tem essa ideia de que, porque nessa época você começou a surgir o feminismo, né? O feminismo é dessa época, é da segunda metade do século XIX. Esses movimentos para empoderar mulheres, para dar autonomia para as mulheres, para que as mulheres possam votar, ou assinar contrato, ou decidir a sua vida. Isso gera, isso gera muita reação na sociedade. Então é isso. Pessoas como Strindberg vão dizer que quando a mulher recusa o seu papel de mulher, ela é fraca, ela é vulnerável, ela é degenerada, literalmente. Então, ela é liberada, pode fazer o que quiser com ela. Ela perde seus poderes. É isso. Ela perde as vantagens de ser mulher. Ela abre mão. É isso. O que acontece? Por que que o Strindberg acha que as mulheres feministas são degeneradas? Porque elas perdem as vantagens de ser mulher, as proteções que ele vê em ser mulher na sociedade, em troca de correrem atrás das vantagens de ser homem, que elas não têm como alcançar nunca. Então elas trocam certo aquilo que elas já têm por algo que elas não têm como conseguir. E por isso é o pior negócio do mundo. E ele usa a senhorita Julie para exemplificar isso. Então, essa é uma peça misógina, é mesmo, né? Essa peça, e ele afirma isso com todas as letras. Sônia, eu achei a peça totalmente defensora do status quo, não tem nada de esquerda ali. Sim, quando eu falei de esquerda, é só uma questão de foda-se os ricos, de defender mobilidade social. Mas, em suma, esse era o naturalismo. O que que era o naturalismo? No final do século XIX, na segunda metade do século XIX, começa a ter voga na Europa as teorias racialistas vindas do darwinismo social. O que é isso? Darwin e suas teorias caem como uma bomba na sociedade europeia da época, essa questão da sobrevivência do mais apto. Só que Darwin fala isso de animais e plantas. Ele não está falando isso dentro da mesma espécie. Só que os europeus começaram a querer pensar sobre isso. Mas, gente, como é que pode nós, brancos, sermos tão ricos e fortes e poderosos e esses pretos, marrons, amarelos serem tão fracos? Então, eles começaram a elaborar teorias para justificar por que eles eram os mais fortes. E a resposta deles, por óbvio, somos os mais fortes, porque somos os mais aptos. Assim como algumas espécies ganham a batalha das espécies, nós ganhamos a batalha das raças. A raça branca é a melhor raça, é a raça mais apta. Então, essas teorias de darwinismo social, darwinismo racial, começam a ter voga na Europa na segunda metade do século XIX, e elas vão até o nazismo. Essas ideias só morrem de verdade com o nazismo, e aí, de fato, elas saem de moda. Hoje a gente tem um outro racismo, não é mais esse racismo. Mas esse racismo científico existe, domina a Europa por uns 80 anos. Digamos, de 1860 a 1940 é o auge desse racialismo científico, e ele dá luz ao naturalismo. O naturalismo era o quê? O século XIX inteiro é o século do romance realista. O romance realista nada mais é do que o romance costumbrista. Era um romance que serve para mostrar os costumes de uma sociedade. Só que dentro do realismo, começa a surgir uma turma que acha que o realismo não é realismo o suficiente, porque ele fica mostrando os costumes da sociedade, que é, digamos, é Machado, é um pouco Alencar, é o Eça de Queiroz, é o Balzac, é o Victor Hugo. Esses são os realistas, digamos assim.
Eles mostram os costumes, mas eles não mostram o lado podre da sociedade. Então, você começa a ter mais voga essas teorias científicas que explicam por que os brancos são mais poderosos, por que os europeus são mais poderosos, que se você é negro, se você é gay, você já traz no seu sangue o gene da sua derrota. Alguma hora você vai dar ruim, né? Aqui no Brasil, é, os romances naturalistas são absurdamente. Você tem o Bom Crioulo, que é estupidamente homofóbico, que mostra que o tal Bom Crioulo do título, por melhor que ele fosse, e ele era excelente, era um herói, era tudo, ainda assim ele iria se dar mal, porque ele além de ser viado, era preto. Você tem a Lenita, que pode com a própria vida e só consegue se dar bem porque ela era muito rica. Mas o livro mostra ela como sendo uma degenerada. Você tem o Mulato é o exemplo perfeito. O Mulato é um romance da Luísa de Azevedo, no qual você tem um moço que é um médico. Veja, ele não sabe nem que ele é preto, ele tem um pouquinho de sangue negro, ele vai para a Europa, ele estuda, ele é maravilhoso, inteligente, ele é tudo de bom. Tudo de bom. Ele não é nem criado como negro, então ele nem sabe que ele é negro. Mas o fato dele ter um pouco de sangue negro significa que ele carrega como destino fatídico se fuder. Porque o negro sempre faz merda, o negro sempre se acaba. Então, essa é a teoria do naturalismo. O naturalismo é como se fosse uma tentativa de explicar ficcionalmente por que que o branco ganhou, por que que o branco é mais foda. Então são romances interessantes, tá? No caso desses dos Strindberg, veja, essa filosofia dele é terrível, ela é odiosa, mas dá para você ler a peça ou ver a peça com os nossos olhos sem se dar conta dessa filosofia tão odiosa que estava embasando a peça, tá? Tem uns trechos, cara, do prefácio dele. Eu quero só ler alguns para vocês entenderem o tamanho do problema. Ele fala assim: é o fato da nossa heroína despertar nossa piedade é simplesmente porque nós temos a fraqueza de não podermos resistir ao medo de que o mesmo pode acontecer conosco. Se uma família cai e outra família sobe, e essa mudança de subir e descer é um dos maiores prazeres da vida, porque a felicidade é relativa. Então, uma família sobe, tipo assim, não é tragédia uma família decair, como a família da senhorita Julie, porque outra família está subindo. E essas idas e vindas são o maior prazer da vida. A Sônia está falando alguma coisa. No cortiço, o português Jerônimo se destrói quando se apaixona, se contamina pela mulata. Exatamente. O Cortiço é um outro romance. O Cortiço é o melhor romance naturalista brasileiro. É um puta romance maravilhoso, mas essa filosofia está por todos os lados. O Jerônimo é mostrado como o quê? Um português trabalhador, que ele traz o sangue bom do europeu trabalhador. Aí se apaixona por uma mulata, mistura o sangue dele ao sangue negro e ele cai. Porque não tem como não cair, porque quem se mistura com esses negros vai cair. Essa é a filosofia racista, racialista, pretensamente científica que embasava o naturalismo. É... Qual é o sentido da gente ter um programa político para remediar o fato desagradável de que o pássaro de rapina come o pombo e que, e que as minhocas comem o pássaro de rapina? Não tem como remediar. A vida é assim. Então, eles achavam que eles estavam mostrando a vida como ela era. E é isso. O branco domina o preto, o homem domina a mulher, o hétero domina o homossexual, e é isso. Quando nós formos tão. Olha só, Sônia. Quando nós formos tão fortes
quanto os primeiros revolucionários franceses, nós vamos sentir tanto prazer e alívio quanto eles de derrubar, de nos livrarmos dessa quantidade, de livrarmos o nosso parque dessa quantidade de árvores velhas e podres, que durante muito tempo fizeram sombra sobre as multidões abaixo que precisavam do sol. Então, eu não quero ler muito. Mas, e uma outra coisa. O Gus Strindberg era muito antifeminista. Ele ficou 4 anos em exílio voluntário fora da Suécia e ele achava que a campanha de cancelamento dele, que ele foi cancelado, a igreja processou ele, tinha sido toda urdida pelas feministas malvadas. Então ele botava a culpa no movimento feminista organizado de todas as agruras que ele passou, das perseguições que ele sofreu. Era um pobre coitado. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a senhorita Júlia. Já são 7h30, ficamos 1h30 aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou quer perguntar alguma coisa? Ou quer adicionar alguma coisa? Vamos lá, digam. No próprio senhorita Júlia, ele culpa a mãe dela por muita coisa, exatamente. A culpa é sempre das mulheres. É muito engraçado essas pessoas, que tudo é culpa das mulheres. Sim, falar mais algumas coisas. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Essa é uma peça que eu acho muito legal a gente assistir montagens contemporâneas. Por exemplo, eu coloquei essa peça aqui nas nossas aulas da RUS, porque eu acabei de ver uma montagem maravilhosa. Essa montagem foi aqui no Rio, na sede da Companhia dos Atores, aqui na Lapa. E foi muito interessante, porque como a peça se passa no final de festa, eles fizeram uma festa. Então tinha uma festa com churrasco, com bebida, tudo. E aí, no final da festa, a peça começava no meio da festa. No meio da festa. Aí as pessoas que estavam lá, a, a plateia, sentavam nos cantos e ficavam no centro, os atores interpretando a Julie, o Jean e a Cristina. Mas então, tipo assim, a gente estava de fato numa festa e a gente tinha passado a festa juntos. Então, tipo assim, a gente ficou na festa, eu fui com a Marina, foi ótimo, a gente comeu, bebeu, fumou. E no meio da festa tinha os atores que interpretavam a Julie e o Jean se pegando. Ela chamando ele para dançar, ele meio que fugiu. Então, tipo assim, durante a festa toda, eles não tiveram falas, mas eles ficaram fazendo as interações da Júlia e do Jean na festa, enquanto que a Cristina estava lá atrás, lavando, servindo, fazendo coisa. E aí, num dado momento, toca o sino e começa a peça. Aí a gente senta. Então, foi brilhante. Brilhante mesmo. E foi no teto dessa casa na Lapa, com vista para o Rio, vista para os Arcos, uma lua cheia linda em cima. E a gente pôde assistir a peça fumando, bebendo e comendo churrasco. Então é isso. Foi uma puta montagem legal. Porque é isso. Se a sua peça começa numa festa, pô, faz a festa. Então foi bem interessante. Já começa por aí. Aliás, uma outra coisa, parte do que o Strindberg faz no prefácio é estabelecer como que a peça deve ser feita. Então, por exemplo, tem várias coisas que você não fazia ainda naquela época e que o Strindberg pede. Por exemplo, achei maravilhosa, que o teatro fique escuro. Ele fala, não, eu quero que o público possa se concentrar no palco. Então, apaga todas as luzes. Hoje, isso para a gente é básico, que a gente vê peça no escuro e só o palco está aceso. Naquela época era uma novidade. E o ator e o autor, especialmente, pede por isso, gente, vamos apagar as luzes na plateia. Deixa só o palco aceso. Curiosamente, na peça que eu vi, foi o oposto. A gente estava ali no meio dos atores. Mas uma coisa que é interessante é isso. A peça
dá para ter muitas leituras contemporâneas. Porque é isso, hoje a gente continua com essas questões de gênero e classe. Então, por exemplo, nessa peça que eu fui ver na Lapa, quem se mata é o Jean. Quem se mata é o Jean. Esse negócio que a Evelyn falou, que depois que eles transam, a senhorita Julie parece totalmente descomposta, nessa montagem brasileira, a coisa vai em círculos. Então, tem uma hora que ele está mais composto e ela está mais descomposta, aí muda, aí volta. Então tipo assim, os dois estão meio que no embate, tentando superar o outro, dominar o outro, mas a coisa vai e volta, vai e volta. Ela não é como na peça, que é, digamos, no começo, a Julie dominadora e o Jean fugindo, e depois o Jean mais dominador e a Julie descomposta. E aí, nesse caso, hoje, porque é isso que é bem interessante. Hoje, hoje é o estigma da filha do Ricardo transar com o Valete é muito menor. E qual é o estigma maior? É de roubar. Então, no momento que a Júlia transa com o Valete e rouba o dinheiro, o que é que ela fala pro Jean? Olha só, Jean, quando meu pai, quando meu pai chegar e ele vir que eu transei com o Valete e nós roubamos o dinheiro dele, ele vai me perdoar, porque eu continuo sendo a filha dele, mas tu vai preso. Então, ela acaba convencendo o Jean a se matar para não ir preso. E se o Jean se matar, o Conde nunca vai precisar saber que a Julie transou com o Valete. Então é muito interessante. A ação da peça vai muito parecida até o final. Só que no final, como hoje o estigma de transar com o Valete é muito menos pior do que o estigma de roubar, a Julie é que convence o Jean a se matar e o Jean sai para morrer. E outra coisa muito interessante, como sempre, óbvio, dado que esses suicídios acontecem fora do palco, a gente não tem como dizer se eles se mataram mesmo, né? Eles saem para se matar, mas tudo pode acontecer. A gente pode também ler a peça de uma maneira e não, eles não se matam, eles saem e mudam de ideia, qualquer coisa assim. Eu amei a aula, vou ter que sair. Muito, muito obrigado. Evelyn, não. Evelyn, que legal a ideia da montagem. Sônia, a Júlia da peça fez como a Lenita. Exatamente. A Júlia da peça é mais potente do que a Júlia. Desculpa. A Júlia da montagem que eu vi aqui do Brasil contemporâneo é muito mais potente do que a Júlia da peça original de 1881. É isso, gente. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer agora. Vejam Senhorita Julie, vejam no cinema, vejam quando montarem na cidade de vocês. É uma peça fenomenal. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para perguntar, para comentar? Então, deixa eu falar das próximas aulas também. A gente vai ter um pequeno recesso, porque eu preciso descansar no final do ano e escrever. Na verdade, coitado de mim, nem vou descansar. Eu vou escrever a minha dissertação de mestrado, que eu preciso defender até março. Então, a gente vai ter um recesso em dezembro e janeiro, que é a gente não vai ter aula avulsa em dezembro, vamos ter em janeiro. Então, deixa eu mostrar para vocês. Em janeiro, a próxima aula avulsa vai ser sobre esse livro, livro nacional, contemporâneo, Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. Eu escrevi sobre esse livro para 451. Ele é sobre as cotas, ele é sobre o começo da aplicação das cotas e sobre a chegada dos primeiros cotistas nas universidades públicas brasileiras. É um romance sobre cotas, sobre raça, sobre outrofobia, sobre etarismo, sobre homofobia, sobre tudo. É muito interessante, é um retrato do Brasil de hoje. É muito, muito legal. De novo, gente, eu tenho um compromisso com vocês. E nas aulas avulsas, eu só falo de livro que eu sinceramente acho muito legal. Já vários livros, eu até tinha muita coisa para falar. Quando eu falei, cara, eu acho esse livro muito, muito legal. Eu não acho, não vou fazer ninguém ler livro que eu não acho muito, muito legal. Então,
Esse livro, se eu estou dando, é porque eu achei muito, muito bom e eu recomendo fortemente. Então, essa vai ser nossa leitura de janeiro. E a aula avulsa de fevereiro, no dia do meu aniversário, aliás, é sobre esse livro, do Mircea Cartaresco, Solenoide. Eu escrevi sobre ele para Folha, não saiu ainda na Folha, mas já está na área de membros do nosso Apoia-se. Então, se vocês forem no Apoia-se agora, já tem uma resenha desse livro. Ele tem 800 páginas, é um livro enorme, vale muito a pena, tá? É uma das coisas mais incríveis, mais sensacionais, mais inacreditáveis que eu já li na vida. É um puta livro. É inacreditável esse livro. Então, leiam, é para fevereiro. Nós estamos em novembro. Vocês têm dezembro, janeiro, fevereiro. Vocês têm 3 meses para ler. São 800 páginas. Vale a pena cada página. Esse livro foi uma das experiências de leitura mais sensacionais da minha vida. Então, leiam para fevereiro. Vale a pena, confie em mim, é sensacional. Se tiverem dúvida, vão no nosso Apoia-se, na área de membros, tem um texto longo sobre ele, falando por que eu acho ele tão incrível. Então, essas são nossas aulas avulsas de janeiro e de fevereiro de 2025. Não teremos aula avulsa em dezembro. Então, se você só assiste às aulas avulsas, Feliz Natal, bom Ano Novo. Tá vendo? Já estamos em novembro, gente. Muito obrigado a vocês que vieram aqui hoje. Gostei muito dessa aula. Sou fascinado por Senhorita Julie. Acho que é uma excelente peça. E, de novo, é uma peça muito mais inteligente do que as intenções do seu autor lá no século XIX. A gente consegue ler hoje muito mais coisa legal nessa peça que o autor nem imaginava que estava lá. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E é isso. Janeiro, de onde eles vêm, Jefferson Tenório. Muito obrigado, gente. Valeu.